Era uma noite silenciosa, na pacata cidade de Eldermoor. Um grupo de amigos adolescentes, impulsionados pela curiosidade e pelo desejo de desafiar seus medos, decidiu testar uma lenda urbana. A história de Bloody Mary sempre fora contada nas fogueiras da região, mas ninguém ousava seguir o ritual até o fim. Com um espelho antigo encontrado no porão de uma das casas, o grupo resolveu tentar, ignorando os avisos de que aquele espelho, em particular, tinha uma história sombria. O espelho havia pertencido a Mary Worthington, uma mulher acusada de bruxaria no século XVII. Após ser condenada injustamente e queimada viva, Mary lançou uma maldição em seu reflexo, jurando que quem ousasse invocá-la pagaria com sua alma. O espelho foi perdido por gerações até reaparecer, envolto em poeira e mistério. Na sala escura, iluminada apenas por velas tremeluzentes, os amigos começaram o ritual. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary! No início, nada aconteceu e risadas nervosas ecoaram pelo ambiente. Mas então, uma leve rachadura surgiu no vidro. Um som gélido cortou o ar e a temperatura caiu drasticamente. Eles olharam para o espelho e, apai, ao invés de seus próprios reflexos, viram uma mulher pálida, com olhos vazios e um sorriso torcido, sangrando dos lábios. A mulher saiu do espelho, e cada um dos amigos começou a viver seu pior pesadelo. O espelho parecia absorver a luz, criando uma escuridão que engolia a sala. Gritos e choro ecoavam, mas ninguém conseguia escapar. Era como se o espelho os tivesse aprisionado em um limbo onde seus maiores medos tomavam forma. A única sobrevivente da noite foi Clara, que desmaiou antes de ver a entidade. Ao acordar, estava sozinha na sala. O espelho estava intacto, sem nenhuma rachadura, mas os amigos desapareceram sem deixar vestígios. Clara tentou contar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Ela viveu atormentada, ouvindo sussurros nos cantos mais escuros de sua casa e vendo reflexos que não eram os seus. No final, a maldição do espelho continuava viva, esperando por sua próxima vítima, atraída pela curiosidade mortal de quem ousasse repetir o ritual. Clara, a sobrevivente, carregava uma culpa insuportável. Ela sabia que deveria ter interrompido o ritual, mas a pressão do grupo a manteve ali. As semanas seguintes ao incidente foram um verdadeiro inferno. Vozes baixas e ríspidas sussurravam seu nome sempre que ela ficava sozinha. Espelhos comuns pareciam exibir algo além de seu reflexo. Sombras que se moviam, olhos que piscavam onde não deveriam. O desespero a consumia. Determinada a descobrir o que aconteceu, Clara começou a investigar a história de Mary Worthington. Na biblioteca da cidade, encontrou jornais antigos e relatos de moradores. Mary fora uma jovem curandeira que cuidava de doentes em sua vila. Quando uma epidemia dizimou a população local, ela foi acusada de envenenar os moradores e sentenciada à fogueira. Antes de morrer, Mary jurou vingança contra todos que ousassem olhá-la nos olhos novamente. Diziam que seu espírito havia se ligado ao espelho de sua casa, o último objeto que refletiu seu rosto vivo. O espelho em questão desaparecera após um incêndio na antiga mansão Worthington. Mas Clara agora sabia que ele estava na casa de um dos amigos desaparecidos. Seu próximo passo era encontrá-lo e destruí-lo, na esperança de libertar seus amigos e acabar com a maldição. Porém, havia um detalhe sombrio nos relatos.
Qualquer tentativa de destruir o espelho poderia liberar o espírito de Mary completamente, desencadeando sua ira no mundo real. Clara enfrentava um dilema mortal: destruir o espelho e arriscar liberar Mary ou deixá-lo intacto e viver com a culpa. Enquanto isso, a influência do espelho continuava crescendo. Pessoas da cidade começaram a desaparecer misteriosamente, e os rumores sobre a lenda de Bloody Mary se intensificaram. Em uma noite chuvosa, Clara retornou à casa onde tudo começou, levando consigo uma barra de ferro e um frasco de sal bento, seguindo instruções de um manuscrito antigo. Ao entrar, encontrou a sala transformada. As paredes estavam cobertas por marcas de unhas, e o espelho parecia mais vivo do que nunca, pulsando como se tivesse um coração. Refletido nele, Clara viu os amigos desaparecidos, mas eles não estavam mais humanos. Seus rostos estavam distorcidos, e eles imploravam por ajuda, enquanto Mary sorria ao fundo, segurando-os como marionetes. Clara enfrentou o espelho, determinada a acabar com o pesadelo. Quando ergueu a barra de ferro, Mary emergiu, agora mais tangível do que nunca, com uma presença esmagadora. A batalha final, entre Clara e a entidade, foi intensa, envolvendo os próprios medos da jovem e o poder crescente de Mary. No último momento, Clara percebeu que destruir o espelho não era a resposta. Para quebrar a maldição, ela precisava enfrentar Mary diretamente, sem medo. Clara proferiu as palavras da maldição, ao contrário, encontradas no manuscrito. Mary gritou, e o espelho explodiu em 1000 pedaços. A casa desabou, mas Clara sobreviveu, arrastando-se para fora com ferimentos graves. Quando a polícia chegou, nada restava da casa além de escombros. Os amigos de Clara nunca foram encontrados e os pedaços do espelho desapareceram misteriosamente. Ela acreditava ter vencido, mas, ao se olhar em um espelho do hospital, viu, por um breve instante, o rosto de Mary sorrindo novamente. Clara deixou o hospital semanas depois, fisicamente recuperada, mas emocionalmente marcada para sempre. Ela evitava espelhos, refletindo apenas nos vidros das janelas ou em poças d'água. Por mais que tentasse esquecer, a sensação de ser observada nunca a abandonava. Os sussurros cessaram, mas um silêncio pesado parecia segui-la, como uma calmaria que antecede a tempestade. Clara acreditava que Mary ainda estava lá, em algum lugar, esperando. Uma noite, enquanto Clara tentava adormecer, ouviu um som vindo do andar de baixo. Era um leve estilhaçar de vidro, seguido por um murmúrio quase inaudível. Seu coração acelerou, mas ela decidiu verificar, acreditando que talvez fosse apenas o vento ou um animal. Armando-se com uma faca de cozinha, desceu lentamente, cada degrau rangendo sob seus pés. Quando chegou à sala, viu algo que fez seu sangue gelar. Os pedaços do espelho estavam lá, cuidadosamente dispostos no chão, em um círculo perfeito, como se alguém os tivesse coletado e montado. No centro do círculo, uma chama azul tremeluzia, iluminando a sala com uma luz fria e antinatural. Clara tentou recuar, mas sentiu o chão sob seus pés ceder. Ela não estava mais em sua casa. Estava em um vazio escuro, um espaço entre mundos. A voz de Mary ecoou ao redor, suave e cortante ao mesmo tempo. Você achou que poderia se livrar de mim, Clara? Eu sou eterna. Onde há reflexo, há Mary. Clara percebeu que Mary não havia sido destruída, apenas enfraquecida,
e agora estava mais próxima do mundo real do que nunca. Mary apareceu diante dela, com os olhos vazios e as mãos estendidas, como se quisesse puxá-la para um abraço mortal. Mas desta vez, Clara não recuou. Ela lembrou-se do que havia aprendido. Mary se alimentava de medo e culpa. Com uma coragem desesperada, Clara encarou Mary e gritou: "Eu não tenho medo de você! Você não me controla mais!" As palavras ressoaram no vazio, criando uma onda de luz que começou a despedaçar a escuridão ao redor. Mary gritou, seu corpo distorcendo-se em reflexos quebrados. Os fragmentos do espelho começaram a se dissolver, e com eles a figura de Mary desapareceu, gritando uma última maldição. "Enquanto houver espelhos, eu nunca desaparecerei." Clara acordou de repente, deitada no chão da sala de sua casa. Os pedaços do espelho ficaram sumidos e a chama azul apagada. Ela estava sozinha, mas sentia que algo havia mudado. Pela primeira vez em meses, o ar parecia leve e o silêncio era apenas isso. Silêncio. Clara sabia que Mary não estava totalmente destruída, mas, por enquanto, havia uma maldição contida. Nos dias seguintes, Clara iniciou uma campanha para alertar as pessoas sobre a lenda de Bloody Mary. Ela se tornou uma especialista em objetos amaldiçoados e ajudava outras pessoas a lidar com artefatos perigosos. Embora sua vida nunca voltasse ao normal, ela encontrava propósito em evitar que outros caíssem na mesma armadilha. Ainda assim, toda noite, ao passar por espelhos, ela desviava o olhar, temendo que um dia Mary voltasse a sussurrar seu nome.